Senhor, nos dá graça e sabedoria para ministrar hoje a tua eterna palavra. Amém. Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 10, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Olha aí, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos refletir hoje sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus falou assim: errai muito em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus Cristo disse assim, olha, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Entendeu? Porque as Escrituras testificam de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo falou assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus falou: tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então a reflexão que eu tenho hoje é porque a igreja sempre foi, e sempre será perseguida. E quem são aqueles que perseguem a igreja, que não acreditam no Evangelho, que se opõem ao Evangelho, que resistem ao Evangelho, que até perseguem o Evangelho? Quem são essas pessoas? Então, a causa do pecado é o pecador. Então, a palavra de Deus diz aqui, olha, vi que estava nu, tive medo e me escondi. E o que é isso aí? Ele reconhece moralmente, conscientemente, que ele caiu, que ele desobedeceu, que ele transgrediu aquilo que o Senhor tinha determinado. Ele sabia na sua consciência que ele agora estava nu diante de Deus. Então, ele mesmo providenciou uma veste para si, mas essa veste, feita pelo homem, não o isenta da sua culpa, do seu pecado, da sua transgressão. Mas Deus, na sua misericórdia, providenciou o quê? A graça, o Cordeiro. E fez propiciação, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, dentro dessa liberdade, o homem escolheu, pecar, e aí entrou o pecado, entrou a morte, e a partir daí o homem começou a fugir, se esconder de Deus e querer construir, uma forma paralela de vindicar Deus, de buscar Deus, de se fazer Deus de si mesmo, o culto de si mesmo, a vanglória. E isso é um caminho paralelo, que quer enganar, que quer iludir, mas esse caminho não vai te levar a Deus, porque só em Jesus Cristo nós podemos alcançar essa graça. Amém? Então aqui, olha, Gênesis 11, o verso 4, diz o quê? Gênesis 11, 4, diz assim:
Venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, olha aí, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tornar célebres o nosso nome, construir uma torre de Babel, uma torre sem alicerce. Qual o fundamento dessa torre de Babel? A vaidade, a mentira, o culto de si mesmo, a vanglória. É isso? Então, dentro desse caminho, eu estou trazendo lá de Gênesis, e vamos chegar até a Nova Aliança, para você entender que, historicamente, o homem caído, ele resiste, ele se opõe, ele nega, e ele até persegue o evangelho, porque ele sabe que no evangelho está a verdade. No evangelho está a salvação, no evangelho está Cristo, porque é em Cristo que nós temos o quê? A redenção, a salvação, o perdão. Isso é misericórdia de Deus, é graça de Deus. E aqueles que se opõem ao evangelho se opõem a Cristo, se opõem à igreja, se opõem a Deus. E dura coisa se recalcitrares contra os aguilhões. Amém? Então, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é que diz a palavra aqui em Romanos 18, 25? Agora nós já estamos na nova aliança. Ó. Romanos 18, 25. Romanos 1, do verso 18 ao 25. O que é que diz a palavra de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja aí a rebeldia, a rebelião, né? A oposição, a resistência, a perseguição a tudo que diz respeito a Cristo, ao Evangelho e à igreja. E hoje não é diferente. Cada vez mais nós vemos se levantar no mundo uma cultura que é uma cultura anticristã, é uma cultura antigraça, é uma cultura anti o evangelho. Quer trazer uma nova realidade, uma nova cultura, mas é como Jesus falou, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que está escrito no evangelho, não é isso? Se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. A gente vê tudo dentro da história se cumprindo. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada, é a verdade, é uma revelação. Não é uma construção de homens, uma torre de Babel sem fundamento. Mas é uma revelação da vontade, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nos redimir, para nos resgatar, para nos vestir, para tirar de nós esse medo, de nós e viver, fugindo da graça de Deus, achando que se entregar a Cristo, se entregar ao Salvador, é perder a vida. Não, você está ganhando vida. Vida e vida com abundância. Você está ganhando sabedoria, conhecimento, entendimento. E você está ganhando liberdade. Liberdade do pecado que te mata, que te condena, que te escraviza. Entendeu? Que destrói o teu corpo, a tua mente, o teu coração, os teus sentimentos, os teus sonhos. Mas em Cristo não. Em Cristo nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, nós vivemos em novidade de vida pelo seu Espírito Santo que habita em nós, que veio pela graça. Amém? E para fechar essa palavra, aqui
2 Timóteo 3, do 1 ao 9, diz assim: mas vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas e sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Bendito o nome do Senhor. A verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser ouvida. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. Isso é Jesus Cristo, querendo que você abra a sua porta, os seus sentidos, a sua mente, o seu coração, os seus olhos, para enxergar a verdade. A verdade, a verdadeira luz que vem do mundo, ilumina todo o homem, que é Jesus Cristo. Porque o Evangelho é revelação, é expressão, é manifestação do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, do Cristo, do Messias. O Evangelho é a revelação do amor, do perdão, da graça, da redenção, da misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa escolher e decidir. Decida pela vida, decida pela bênção, decida pela graça, decida pela salvação. Ou você é daqueles que se opõem ao Evangelho, que resiste ao Evangelho, que persegue o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê... Então, fica essa reflexão. Bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre, e que você esteja entre aqueles que diz: eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu creio que em Jesus Cristo eu tenho a vida eterna, eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou escolhido, eu sou salvo, eu sou feito filho e posso viver uma nova vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Fique na paz, Deus abençoe você hoje e sempre.